Olá pessoal, sou Leandro, responsável técnico pela implantação do Questor Pequenas Empresas e hoje estarei ensinando como realizar a emissão de uma nota fiscal de consumidor. Acesse o menu NF Consumidor, NFCE e clique na opção NFCE. Nessa tela inicial, então, para realizar a emissão de uma nota de consumidor, clique na opção Emissão de NFCE. Irá retornar uma mensagem que essa venda será aberta e não poderá ser excluída, somente cancelada. Deseja continuar? Sim. Então, nessa tela inicial, vamos reduzir um pouco aqui a tela. Então, primeiramente, você deve identificar o produto a ser vendido. Então, aqui no primeiro campo, o código do produto, você pode clicar nessa opção, do qual ele vai alterar as opções para código do produto, código de identificação, código do serviço ou código de barras. Então, você pode tanto digitar as informações aqui, ou ao lado você vai ter um ícone chamado Pesquisa de Produtos e Serviços. Ao clicar nessa opção, vai abrir uma janela com todos os produtos, e aí você vai definir e localizar o seu produto. Aqui no alto, nós temos as opções de filtro de pesquisa, por exemplo, por código, código de identificação, código de barras e descrição. Então, se eu quero informar descrição, ao lado nós temos uma outra opção, que é iniciando ou contendo a informação, e ao lado você vai digitar, então, essa pesquisa. Então, eu vou colocar aqui como produto teste 1 e clicar na lupa, vai aparecer todas as opções. Achando o produto, eu clico em selecionar e ele vai carregar aqui o meu produto. Então, ele está como o código 10. Logo abaixo, então, eu vou ter a quantidade. Então, a quantidade por padrão vai vir como 1. Se eu precisar alterar, eu clico ao lado no alterar quantidade. Ele vai abrir o campo, então eu posso apagar e informar a quantidade desejada. Então, por exemplo, 2. Aí eu vou dar um Enter para carregar essa informação. Então, logo abaixo, então, aparece o preço unitário, que já veio fixo, mas eu posso também alterar ao clicar no campo. E aí ele vai fazer aqui o cálculo de duas quantidades, vezes R$ 5,08, então ele vai me dar o total. Se eu quero mudar esse preço, então eu só clico aqui no campo, informo, por exemplo, R$ 5,30, e aí eu vou dar um Enter para prosseguir. Aqui no alto, então, ele vai me aparecer o produto lançado com sua quantidade, valor unitário e o total. Caso eu queira lançar outros produtos, faço da mesma forma. Então, eu posso pesquisar aqui nessa opção Pesquisa de Produtos e Serviços, abrirá, então, a janela dos meus produtos, vou localizar eles, e aí, localizando, eu seleciono. Feito isso, então, a quantidade, se for 1, permanece, não modifico. Se for diferente de 1, então eu venho aqui em alterar quantidade, coloco as quantidades que eu preciso, dou um Enter, e aí no preço unitário eu posso também alterar. E dou um Enter novamente. Então aqui na tela ele vai lançar todos os produtos, então eu posso ir indo nessa sequência e localizando. Se eu já sei o código, ou tenho o código de barras, eu posso então lançar aqui no campo, sem precisar fazer essa pesquisa ao lado. Então, na sequência, ao lançar os meus produtos, caso eu precisar fazer alguma alteração em algum produto, aqui o sistema ele vai permitir da seguinte forma: se eu lancei algum produto que não deveria ter lançado, ou, por exemplo, eu lancei um produto e a quantidade, o valor está incorreto, eu vou ter que cancelar ele. Cancelo e lanço novamente. Então, aqui cancela, e aí ele vai aparecer como cancelado, então como um item desabilitado. É isso, precisar lançar novamente, eu venho aqui e lanço aqui na esquerda. Também, se por acaso os produtos que eu lancei eu preciso informar algum desconto ou acréscimo em algum item específico, aqui na esquerda nós temos a opção chamada acréscimo desconto. Você vai clicar e vai abrir uma janela então para
informar as operações. Por exemplo, se for um desconto e o tipo, se eu quero dar um desconto em valor ou percentual. Então, por exemplo, aqui nós temos até o momento um valor de R$18 aqui embaixo e eu quero então dar um desconto percentual. Então, meu cliente ali pediu, está pedindo desconto, vou oferecer, então eu vou informar ali, por exemplo, 5%. Informo 5%, se for valor, muito importante, o valor aqui é o valor que você vai dar o desconto. Então, por exemplo, é R$1, então você informa R$1, e aí o sistema vai descontar esse valor. Também, se caso eu não queira dar um desconto aqui no produto, mas só lá no final, eu posso depois. Não preciso obrigatoriamente fazer um desconto no item. Também, se eu dar um desconto aqui num determinado item e depois eu quiser dar outro desconto, eu posso depois lá no fechamento da venda. Então, digamos que vamos colocar um valor de R$1, então informamos aqui. Confirma, e aí aqui na direita, bem abaixo, vai ter o subtotal do valor da venda, o desconto e o total a pagar. Feito isso, então eu vou clicar em finalizar aqui no alto para concluir a venda ou seguir aqui a próxima etapa. Aqui no alto nós vamos ter a opção cliente, que já vem por padrão, cliente consumidor final. Para quando eu for fazer uma venda, eu não quero identificar o consumidor. Então a pessoa comprou a mercadoria e não vai ser identificado. Então vai estar como esse cliente padrão. Caso eu queira identificar o cliente, eu tenho o cadastro dele, então posso alterar esse código e localizar na lupa o cliente que você tem cadastrado. Também, se por acaso algum cliente pediu para identificar, mas você não quer cadastrar ele, você pode informar os campos abaixo. Permanece aqui esse padrão e aí informa o CPF ou o CNPJ, o nome e o endereço. Então você pode fazer dessa forma, colocando aqui um CPF válido, o nome da pessoa, pode ser só o nome inicial ou completo, e o endereço. Então pode ser só a cidade ou simplesmente você pode também só colocar o nome que ele vai passar as informações. Se quiser deixar sem o endereço aqui, ele vai passar. Mas o importante é o CPF e o nome válido aí. Na sequência, temos o vendedor, que por padrão vai puxar a própria empresa, ou você pode então apagar aqui esse campo e selecionar um vendedor em específico. Também, no campo abaixo, forma de pagamento, vai puxar automático uma opção, aqui nós temos como à vista, mas você pode então apagar e selecionar as opções que você tem. Se por acaso eu não tenho todas as opções que eu preciso, então aqui nós temos à vista e cartão de débito, você pode vir aqui na esquerda, no financeiro, cadastros, formas de pagamento e fazer um novo cadastro. Ou, por exemplo, eu tenho alguns cadastros, mas não está aparecendo lá na minha venda. Então, eu posso editar, por exemplo, aqui cartão de crédito e verificar as configurações que preciso. Então, aqui o cartão de crédito, vamos colocar aqui como a prazo, cartão de crédito. E aí, aqui nesse carteira, eu preciso informar para aparecer lá depois. E esse zip no PDV que vai ser o principal depois para aparecer na venda. Eu vou salvar se eu quero aqui definir alguma configuração de intervalo também. Nós temos também, bem importante essa parte do cadastro da forma de pagamento. Nós temos um vídeo específico sobre o cadastro da forma de pagamento, bem detalhado em relação a isso. Aí se eu voltar aqui na emissão, então vamos só retornar. Então, eu cadastrei ali uma nova forma de pagamento. Então, aqui eu permaneço, só clico na lupa, vai aparecer a outra opção, então, cartão de crédito. Então, por exemplo, aqui nessa venda, digamos que foi em duas formas de pagamento. Aí eu seleciono uma delas, informo o valor que foi pago à vista, então R$10, por exemplo. Dou um Enter, vai ficar aparecendo o restante, então R$7.
Aí eu altero a forma de pagamento, clico na lupa e seleciono a outra opção, por exemplo, cartão de débito. Então, está feito aí o processo. Esses registros ficam aqui no alto, em parcelas. Então, à vista, R$10. Se eu quiser, eu posso excluir para voltar. E aí, então, ele vai aparecer o valor novamente. Tá? Então, vamos fazer aqui uma venda como somente à vista e o valor total. Ao lado, nós temos a opção acréscimo desconto, que pode ser, então, feito na venda final também. Então, vamos colocar aqui um desconto percentual de, por exemplo, 5%. E aí, confirmo. Então, aqui o valor ficou de R$16,15. Então, eu já dei um desconto tanto lá no item, agora no final. Após esse processo, então eu vou clicar em confirmar. Então, esse processo aqui de desconto ou alterar formas de pagamento, então fica a teu critério a definir aqui no final da venda, tá? Se precisar, tiver essa necessidade. Então, feito o processo aqui, para concluir a venda, eu vou clicar em confirmar, ele vai retornar então aqui na tela transmissão, clico em transmissão, então vai concluir o processo de transmissão, tá? Aqui pode ser que ele vai dar alguma informação, mas é por causa de uma base de teste, mas aí você só confirma e ele já vai imprimir o documento. Eu vou mostrar aqui um documento que foi emitido, tá? Então aqui anteriormente, ele vai ter aqui o documento como faturado, autorizado, e aí ele vai aparecer dessa forma. Após a transmissão, a impressão, você vai clicar aqui em gerar DANF, e aí vai aparecer o documento aqui na tela, tá? Então ali após a transmissão, ele já vai aparecer o documento aqui na tela, com as informações, então com quantidade, valores, desconto, se teve acréscimo, as formas de pagamento, então todo o detalhamento aqui desse documento, tá? Com informações do teu cliente, se você informou, QR Code, e aí você pode então estar fazendo a impressão aqui no alto e fazer o download também. Feito isso, então a venda está concluída, tá? Ela vai estar aparecendo aqui no alto como faturado. Também, se eu precisar reabrir esse documento ou rever, eu posso clicar aqui no editar, no lápis. Então, como eu mostrei, edita e clica aqui em gerar DANF para reimprimir o documento ou rever ele. Nessa tela, também é muito importante, em relação a, por exemplo, eu precisar cancelar esse documento, tem a opção aqui do cancelar. E aí eu digito o motivo, no mínimo 15 caracteres, então ele vai retornar com o status de cancelado. Também enviar por e-mail, então vai aparecer aqui o e-mail do cliente, ou você pode digitar também para envio. Aqui por fora tem um maisinho para você visualizar também os produtos. Aqui tem uma consulta, que é só a situação mesmo do documento. Em relação ao cancelamento, tá? Muito importante também, só retornando ali, o cancelamento tem que verificar qual que é o prazo e tem essa questão de, dependendo do estado, tem um prazo diferente, mas costuma ser, agora os prazos estão menores, então tem estado que é 30 minutos o cancelamento, pode ser que tenha locais que é maior esse prazo, então sempre verificar com a contabilidade, pedir essa orientação, porque o cancelamento aí tem um prazo diferente, então é importante saber para evitar, né, ter que cancelar e já passou o prazo. Então, caso não consiga mais cancelar, aí tem que fazer outros procedimentos aí de devolução no sistema, certo? Então, esse é o processo de emissão de nota fiscal de consumidor. Caso você queira consultar o documento aqui no alto, você pode pesquisar um documento em específico, digitar o número e clicar na lupa. Aí vai aparecer o documento aqui. Também, se você precisar procurar por cliente, aqui tem a entidade e outras opções também. Todas essas emissões de nota fiscal de consumidor você pode consultar aqui no faturamento, relatórios, e aí vai aparecer os relatórios aqui por documento, documento item,
cliente. Então você pode gerar esses relatórios para ver as vendas do dia, vendas da semana, então relatórios específicos aqui da nota fiscal de consumidor. Sempre importante verificar o filtro aqui por data inicial e final, algum filtro de pesquisa específico, e aqui embaixo nós temos uma opção que é exibir somente nota fiscal de consumidor. Então você quer ver somente sobre a nota de consumidor, define e clica em gerar, e aí você vai consultar todas as vendas daquele período, onde vai ter detalhado o número da nota fiscal, o produto, valores, quantidades. Então aí você pode estar visualizando, fazendo a exportação desse relatório, imprimindo, então tem como consultar essas informações. Caso você precise também exportar os XMLs para mandar para a contabilidade, aqui no alto nós temos a opção exportar. Aí você define o período também. Eu quero, por exemplo, os documentos do mês de abril. Aí você define questão de status, o que é obrigatório, que é a data de lançamento, e aí as outras informações aí você vai verificando, série, documento inicial e final, a pesquisa, que às vezes você quer pesquisar, gerar o XML somente por algum filtro, e aí clica aqui no pesquisar, vai aparecer todos os documentos. Aí você seleciona, por exemplo, eu quero marcar todos ou somente algum em específico, então eu posso marcar e salvar arquivo aqui no alto. E aí você encaminha esses XMLs lá para a contabilidade. Então, caso a sua contabilidade exigir ou pedir essas informações, você sabe que tem aqui em cima no exportar, certo? Aqui do lado é só o status do serviço que está em operação, é só uma consulta mesmo que o sistema, no caso, está emitindo as notas do consumidor. Então, em relação à emissão da nota fiscal de consumidor seria isso. Caso você tenha alguma dúvida também, você pode acessar aqui no alto, menu ajuda. No suporte online ele vai direcionar então para a nossa base de conhecimento, onde você pode rever esse vídeo, materiais, vídeos sobre essa rotina e demais do sistema, e também para tirar alguma dúvida com o nosso suporte online. Agradeço pela sua atenção, meu muito obrigado, até mais.